Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal Movimento Adventista. Vamos tratar hoje da lição 24 da lição de Escola Sabatina, quase finalizando esse semestre de estudos sobre justificação pela fé e santificação, a pérola de grande preço. E aqui nós estamos no estudo da fidelidade, parte 2. O verso áureo diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2:10, a última parte. Em base dessa grande promessa de fidelidade até o fim, que damos início então a este estudo com a primeira pergunta: que exemplo de Salomão não devemos seguir? Temos aqui o texto de Mateus, capítulo 6, os versos 28 a 34. "E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal." Então, essa reflexão que Jesus nos traz, muito importante, e ainda mais numa era como a que vivemos, a era da ansiedade. Aqui não devemos andar inquietos, não devemos ser como os gentios em nossa agitação, então, mas buscar aquelas coisas que são essenciais. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas o nosso Pai Celestial nos concederá de acordo com tua vontade, de acordo com a real necessidade nossa. E aqui diz então que basta cada dia o seu mal. A importante reflexão de não sofrermos por antecipação, imaginando o mal futuro que possa vir sobre nós. Ellen White, no Sexto Testemunho para a Igreja, página 628, declara: "Jesus observou o cuidado e atenção dados às vestimentas e advertiu, ou melhor, ordenou-nos a não lhes dar demasiada atenção. É importante que consideremos cuidadosamente suas palavras. Salomão absorveu-se tanto com a ostentação exterior que se esqueceu de elevar o espírito pela constante ligação com Deus, com o Deus da sabedoria. A perfeição e a beleza de caráter foram passadas por alto em sua tentativa de alcançar a beleza exterior. Vendeu a honra e a integridade do caráter na busca da glorificação própria diante do mundo e tornou-se afinal um déspota, mantendo sua extravagância por meio de opressivos impostos sobre o povo. Primeiro corrompeu-se no coração, depois apostatou de Deus e se tornou por fim adorador de ídolos." Essa triste experiência de Salomão nos revela aqui no texto de Mateus que mesmo ele em toda a sua glória não se vestiu tão belamente, tão singelamente como o lírio do campo. Vamos então à segunda pergunta, então.
Por que razão a reforma do vestuário nos foi dada? Essa questão nos apresenta o texto de Provérbios, capítulo 4, versos 20 a 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, diante dessas recomendações, vamos aos textos desta segunda pergunta da mensageira do Senhor Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 634, nos declara: a moda governa o mundo e ela é uma senhora tirânica, muitas vezes obrigando seus devotos a se submeterem às maiores inconveniências e desconforto. A moda domina sem razão e exige sem misericórdia. Ela tem um poder fascinante, está pronta a criticar e ridicularizar os pobres, se não a seguirem a qualquer custo, mesmo com o sacrifício da própria vida. Satanás exulta de que seus ardis tenham tanto êxito, e a morte ri da loucura insalubre e zelo cego dos adoradores do altar da moda. Para proteger o povo de Deus da corruptora influência do mundo, bem como para promover a saúde física e moral, foi a reforma do vestuário introduzida entre nós. Então nós vemos o papel da moda como uma senhora tirânica, exige sem razão, sem base nenhuma na racionalidade e sem misericórdia, trazendo grande sofrimento, desconforto, inconveniências para aquele a qual se dedica sua vida a seguir os ditames da moda. É um poder fascinante, quase como um encantamento, e a crítica ao ridicularizar daqueles que não seguem, então, tudo que ela exige, e tem os adoradores que justamente estão criando um pacto com a própria morte. Satanás se alegra muito diante disso tudo. Então, para proteger o povo de Deus disso tudo, a reforma do vestuário foi introduzida no Adventismo, juntamente com a reforma de saúde, a partir de 1863, e promove então a saúde física, escapando desses laços de morte, mas também moral, trazendo então os conceitos de modéstia e decência cristã. No Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 464, diz ainda: minhas visões pretendiam corrigir a moda atual, os vestidos longos demais que se arrastam pelo chão, bem como os vestidos curtos demais que chegam à altura dos joelhos e que são usados por certos grupos. Foi mostrado que devemos evitar ambos os extremos. Então aqui existia uma moda mais clássica daquela época, ainda no meio do século XIX, aqui nós estamos falando na segunda metade, onde é apresentado os vestidos longos demais que se arrastavam pelo chão. Deus queria que houvesse uma reforma desse vestuário dispendioso, porém o mundo levou a questão para um outro extremo, como vamos ver ao decorrer da lição, e por isso houve a necessidade
de falar para o povo de Deus em relação aos extremos de um lado e de outro. Um extremo era longo demais que se arrastasse pelo chão, o outro extremo vestidos curtos demais que chegam à altura dos joelhos. E são usados por certos grupos, estava surgindo naquela época, e vamos ver que grupos eram esses mais adiante. Mas vamos então à terceira pergunta. Com relação ao vestuário, quantos grupos foram apresentados em visão à mensageira do Senhor? Qual dos grupos se mostrou apropriado? Vamos então aos textos do Mensagem Escolhida, volume 3, página 278, retirados da Review and Herald, de 8 de outubro de 1867. Ela está resumindo, revisando aquela visão que ela teve em poucas palavras aqui, destacando a questão do comprimento. Diz assim: passaram diante de mim, isso em visão, 3 grupos de mulheres, com seus vestidos das maneiras que seguem, no tocante ao comprimento. Então ela vai destacar o que ela notou em relação ao comprimento nessa visão que teve. O primeiro era do comprimento segundo a moda, sobrecarregando os membros, impedindo o passo, varrendo a rua e juntando a sujeira, do qual declarei plenamente os maus resultados. Essa classe serva da moda parecia fraca e doentia. O vestuário da segunda classe, que passou diante de mim, era em muitos aspectos como devia ser. Os membros estavam bem vestidos, achavam-se livres das cargas que a tirana moda impusera à primeira classe, fora, porém, um extremo de curteza que desgostara e suscitara preconceito a pessoas boas, destruindo em grande medida sua própria influência. Esse é o estilo e a influência do costume americano, ensinado e usado por muitos em nosso lar Dansville, Nova York. Esse não chega aos joelhos. Não preciso dizer que esse estilo me foi mostrado como sendo demasiado curto. Uma terceira classe passou diante de mim com semblantes animados e passo desembaraçado e lépido, ou seja, rápido, ágil, leve. Seu vestuário era do comprimento que descrevi como apropriado, modesto e saudável. Estava umas poucas polegadas acima da sujeira da rua e do passeio, e de acordo com todas as situações, como subir ou descer degraus, etc. Então nós vemos aqui, em relação a esta visão, a primeira classe serve daquela moda clássica, como já comentamos, né? E tinha nessa classe uma característica que ela dá, né, de parecerem fracas, doentias, né? Sobrecarregavam seus membros, impediam o passo e tudo mais. O segunda classe tinham aspectos positivos, porque havia ocorrido uma reforma do vestuário no mundo por parte de alguns grupos, então. Porém, foi a um extremo de curteza, e aqui ela chega a declarar então que não chegava aos joelhos. Então, ela julga como muito curto este vestuário. Terceira classe era algo equilibrado, nem o extremo da primeira classe, nem o extremo da segunda classe. Um vestuário com comprimento apropriado, saudável, que pudesse trazer agilidade nos trabalhos diários para a mulher e, ao mesmo tempo, manter a modéstia, a decência. Mas antes de entrarmos para a quarta pergunta, que nós vamos destacar alguns aspectos, é importante já falarmos que Ellen White chega a comentar em seus livros, né, sobre essa classe justamente de feministas que, na sua maior parte, tinham ligações com os espíritas, inclusive. E é dessa classe que vem essa reforma do vestuário do mundo,
paralelamente, a igreja deveria fazer uma reforma do vestuário dirigida por Deus. Então, a quarta pergunta agora nós vamos ver. Posteriormente, que importantes considerações foram feitas pela mensageira do Senhor. Agora vamos em 1 Coríntios, capítulo 4, os versos 6 e 7. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Então aqui, um ensinamento importante é aprender a não ir além do que está escrito. Foi deixado pelo apóstolo Paulo aqui. Vamos agora à continuação dos textos Mensagens Escolhidas, na 278 e 279, diz: quando escrevi sobre a questão do vestuário, a visão daqueles 3 grupos reavivou-se em minha mente, de modo tão claro como quando a tive, mas foi-me permitido descrever o comprimento do vestuário em minha própria linguagem, da melhor maneira que me fosse possível. Uso o vestido do comprimento mais aproximado do que ouvira e descrever segundo me foi possível julgar. Minhas irmãs no norte de Michigan também o adotaram. E ao surgir a questão das polegadas, a fim de assegurar uniformidade quanto ao comprimento em toda a parte, foi trazida uma régua e verificou-se que o comprimento de nossos vestidos mediava entre 8 e 10 polegadas acima do chão. Alguns deles eram um pouquinho mais compridos do que o modelo que me fora mostrado, ao passo que os outros eram um pouco mais curtos. E aí temos uma continuação desse texto, que não temos no Mensagens Escolhidas, mas na fonte original, né, Review and Herald, que ela diz: numerosas cartas me chegaram de todas as partes do campo, indagando o comprimento do vestido que me fora mostrado. Tendo visto a régua aplicada à distância do chão a vários vestidos, e tendo ficado plenamente convencida de que 9 polegadas é o mais aproximado do modelo que me foi mostrado. Dei esse número de polegadas em Testemunhos número 12, uma referência para os irmãos verem no primeiro Testemunho para a Igreja, o primeiro volume, página 521, está esse Testemunhos número 12. Então ela deu esse número de polegadas como comprimento apropriado com o que é muito desejável a uniformidade. Diga-se de passagem, então, que 9 polegadas correspondem aproximadamente a 23 centímetros. Então, diante do questionamento, Ellen White procurou, em linguagem própria, chegar ao comprimento mais aproximado que ela tinha visto em visão. E ela diz que desde então, desde a visão, ela já estava aplicando o uso de um vestuário nesse comprimento. E essa transição não foi fácil, sair daquele modelo clássico, ir para algo que desse maior liberdade e ao mesmo tempo não se identificasse com aquelas feministas espíritas que estavam fazendo uma reforma do vestuário no mundo. O cuidado era grande para não haver uma associação direta, uma identificação direta, ainda que fossem semelhantes em alguns aspectos. E aqui nós vemos que ela então procurou dar essas orientações. Algumas irmãs adotaram então este vestuário desta maneira e procuravam ter uma certa uniformidade. Isso não envolvia apenas o comprimento, mas envolvia também
até mesmo o tipo, o modelo deste vestuário, uma vez que elas estavam sendo pioneiras naquele trabalho, e Ellen White procurava orientar essas irmãs que não fossem para o mau gosto, fossem para certas questões que poderiam trazer dano nessa causa pioneira que elas estavam desenvolvendo. E por isso, então, toda essa preocupação em haver algo que testemunhasse bem em favor da fé. E aqui agora vamos entrar num ponto importantíssimo também na quinta pergunta: como é considerado quando homens e mulheres invertem a maneira de vestir? Nós temos aqui um texto de Deuteronômio 22, verso 5, que inclusive é um texto que Ellen White cita em seu texto. Diz assim: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. E aí então Ellen White vai falar no primeiro testemunho para a igreja, página 421, o seguinte: minha atenção foi chamada para Deuteronômio 22, 5, ela cita a tendência crescente de fazer com que as mulheres usem vestuário tanto quanto possível semelhante ao do outro sexo, confeccionando suas roupas com talhe similar às dos homens. Deus, porém, declara que isso é abominação. Aqueles que se sentem chamados a se unir ao movimento em favor dos direitos da mulher e do vestuário reformado podem igualmente romper toda a conexão com a mensagem do terceiro anjo. O espírito que assiste a um não pode estar em harmonia com o outro. Na página 464 declara: acha-se o chamado traje americano parecendo mais com os trajes masculinos, consiste de colete, calças e uma peça semelhante a um casaco que vai até a metade da coxa. Opõe-me a esse tipo de vestimenta, pois me foi mostrado como estando em desacordo com a palavra de Deus. Os que adotam e defendem esta moda estão levando à confusão a chamada reforma do vestuário a extremos muito objetáveis. Confusão será o resultado. As proibições de Deus são consideradas levianamente por todos os que advogam a remoção da diferença de vestuário entre homens e mulheres. Esse último texto do Mensagens Escolhidas, volume 2, página 477. E aqui vale algumas observações neste texto. Nós vimos já lá atrás, na visão de Ellen White, que havia uma influência do costume americano ou traje americano, como ela fala em outras passagens, que era ensinado em nosso lar, em Dansville, Nova York. Ellen White, ela fala esse nome especificamente, que era de uma clínica então naturista que havia na época, que tinha muitos aspectos positivos da parte então daquele que levava adiante o trabalho naquela clínica. Inclusive então começou a apresentar uma reforma do vestuário, só que foi a extremos, e Ellen White não pôde dar o seu aval a este que ficou conhecido então como traje americano. E aqui ela faz outra referência, porém ela fala do vestuário reformado, e esse vestuário reformado é o do mundo, o mesmo traje americano que ela se refere aqui na página 421 do Testemunhos para a Igreja, volume 1. Aqui ela diz também do movimento em favor dos direitos da mulher, que eram justamente as feministas da época,
e que estavam empenhadas também em favor deste traje americano. Diz que aqueles que acham que tem que ter ligação com este grupo devem romper qualquer ligação com aqueles que creem na mensagem do terceiro anjo. Diz que não, um espírito não está em harmonia com o outro. Aqui, em relação a essa semelhança com o vestuário masculino, é importante dizer que isso não quer dizer que tem que ser idêntico. Ellen White mesmo fala que procuram colocar tanto quanto possível semelhante ao do outro sexo. Confeccionam roupas com talhe similar e assim por diante. Mas não é necessário achar que precisa ser algo idêntico para cair na reprovação de Deus. Aqui vemos, então, nesse texto, um outro detalhe. Alguém pode perguntar, mas qual que era o comprimento do traje americano? Não podemos dizer que isso foi fixo de uma maneira só. Isso progressivamente foi se desenvolvendo e foi se encurtando, então, o comprimento. De modo que aqui nesse texto da 464, Ellen White fala de trajes mais masculinizados, né? O colete, a calça, uma peça semelhante a um casaco que vai até a metade da coxa. Então, um vestuário que trazia, claro, o uso de uma calça por baixo, mas esse casaco ia apenas até a metade da coxa. Nós vemos que já estava num comprimento bem curto, isso que servia como fosse o vestido, então, da mulher, este traje semelhante a um casaco. E envolve, então, outros usos, muitas vezes, ocorriam também. Ellen White fala que tudo isso iria criar confusão e as proibições de Deus, então, que nos revela a necessidade da diferenciação do vestuário entre homens e mulheres, iriam ser cada vez mais obliterados e, por consequência, os males seriam identificados com certeza. Mas vamos mais então agora à sexta pergunta. Como deve ser o cabelo e a roupa do homem e da mulher cristãos? A Bíblia aprova o uso de joias? Por que evitar desenhos grandes, muito estampados e cores berrantes? Que várias orientações maravilhosas vamos encontrar e vamos ver na Bíblia. Primeiramente, 1 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15. Ou não vos ensino a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu? Então aqui já vemos a resposta em relação ao cabelo. Cabelo curto para os homens, cabelo então comprido para as mulheres. Aqui o apóstolo Paulo defende essa distinção, essa separação. Vale ressaltar que já em sua época haviam de outras etnias, muitas vezes o costume de homens ter cabelos compridos, né? E isso é reprovado pela palavra de Deus. Vamos ao próximo texto agora. Temos agora 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Então um traje que mostre pudor, modéstia, um traje adequado à mulher cristã, que também não vai ser algo dispendioso, não haverá uso também de ouro, pérola, nada disso, vestuários caríssimos, de modo algum. Vamos para 1 Pedro, capítulo 3, verso 3. O enfeite delas não seja o exterior no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. É importante vermos que, de fato, há essa pressão por parte da moda de manter as mulheres numa superficialidade,
em investirem no seu exterior, enquanto muitas vezes é menosprezado ou pouca importância se dá ao desenvolvimento do caráter, ao desenvolvimento interior, à intelectualidade e tudo mais. E isso Deus pede das mulheres igualmente dos homens. A religião também é algo individual e cada um deve fazer o seu concerto com Deus. Vamos agora ao Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 162. O tempo que passam diante do espelho, arranjando os cabelos a fim de agradar à vista, deve ser empregado em oração, a fazer exame interior. Não haverá no coração santificado lugar para o adorno exterior, antes haverá diligente e ansiosa busca do adorno interior, as graças cristãs, os frutos do Espírito de Deus. Então, mostra aí como a mulher cristã vai se portar na sua vida diária. Orientação à criança, página 420, diz: deve-se manifestar bom gosto quanto às cores. A esse respeito, a uniformidade tanto é desejável como conveniente. Contudo, a tez pode ser tomada em consideração. Devem-se procurar cores discretas. Quando se usa material estampado, devem-se evitar desenhos grandes e berrantes que demonstram vaidade e vão orgulho nos que os escolhem. O gosto extravagante por cores diferentes é mau. Alguém pode achar isso muito específico, né? Como pode Deus se envolver até nisso? E claro que isso envolve um processo de santificação progressivo. E os gostos então vão sendo alterados, o gosto alimentar, o gosto pelas músicas, e Deus vai transformando então o coração de modo que agora não vai haver essa necessidade de extravagância, vaidade que apresente então esse desejo de chamar a atenção, nada disso imperará. Uma vez então que avance na santificação e entenda o que o Espírito Santo pede de nós, é essa simplicidade, humildade de espírito. Então, desse modo, vai envolver até o bom gosto que se manifestará na discrição. No Manuscript Release, volume 6, na página 159, diz: o Senhor deseja que cada pessoa convertida faça a ideia de que vestir-se como os mundanos se vestem valorizará a sua influência. Infelizmente, muitos acabam, nesse particular, sendo infiéis por conta da pressão exterior, achando que é necessário, então, mudar o seu vestuário para ter influência. Aqui, de fato, isso vai ser um sinal de derrota, de condescendência com o mundo. Quarto Testemunho para a Igreja, 641 a página. Diz também que não quereríamos de maneira alguma incentivar a negligência no vestuário, que as roupas sejam adequadas e decentes, ainda que seja apenas um tecido de pouco preço, deve estar limpo e bem assentado. Então o cristianismo não envolve agora o desleixo, a preocupação zero em relação ao exterior, ao vestuário. Ellen White fala que é o índice da pessoa, revela algo através do vestuário, da nossa aparência de fato. E devemos ter alguma preocupação em não mostrar desleixo, negligência. O tecido pode ser de pouco preço, mas se ele bem feito, um vestuário bonito, então mesmo com material de pouco preço, será de grande valor. Também, no mesmo volume, na página 643, diz: mas o mal maior é a influência que se exerce sobre as crianças e os jovens. Ao virem ao mundo, por assim dizer, já se acham sujeitos às exigências da moda. As criancinhas ouvem mais de vestuário do que salvação.
veem as mães mais diligentes em consultar os figurinos do que a Bíblia. Então as crianças observam essa atitude, né? E se mostra o que é prioridade, o que é mais essencial. Diz mais: fazem-se mais visitas à loja e à modista do que à igreja. A exibição do vestuário se torna de mais importância do que o adorno do caráter. Há rigorosas repreensões por sujar os finos trajes, e o espírito se torna impertinente e irritável sobre as contínuas restrições. Que quadro impressionante que Ellen White fala de seu tempo, da pouca liberdade que era dada às crianças e os jovens diante dessas exigências da moda. E, no entanto, muitas vezes vemos, mesmo em nossos dias, um espírito semelhante que dar maior atenção a essa parte mostra para as crianças uma religião então falsa. Na página 645 diz: os que se apegam aos adornos proibidos na palavra de Deus nutrem orgulho e vaidade no coração, desejam atrair atenção. Seu vestuário diz: olhem para mim, admirem-me. Assim cresce decididamente a vaidade inerente ao coração humano, devido à condescendência. Quando a mente está firme na ideia de apenas agradar a Deus, desaparecem todos desnecessários embelezamentos pessoais. Então, muito importante esses textos que nos trazem uma visão clara da necessidade de rompermos os grilhões de escravidão que a moda impõe. Eu gostaria de relatar algo de fora da lição rapidamente para os irmãos, antes de darmos continuidade, sobre esses temas. Importante, então, dizer que houve algumas mulheres, então, já no início da década de 1850, que procuraram desenvolver o traje americano. Elizabeth Smith Miller, Elizabeth Cady Stanton e juntamente com Amélia Bloomer, que é considerada a mãe das calças das mulheres. Então essas mulheres, elas propagaram esse traje americano, foram apoiadas também pela destacada espírita Susan Anthony. Então, a maior parte das líderes e grande parte daquelas que participavam do movimento feminista eram espíritas e desenvolveram então este vestuário, assim como certos espíritos ousados então que não competiam ao povo de Deus agir daquela maneira. Então, justamente eu comentei sobre a clínica naturista, né, que tinha adotado também o traje americano. Era conhecida como essa clínica Nosso Lar da Colina e era então feita, liderada, fundada essa instituição de saúde pelo Dr. Jackson, e havia uma associada, a doutora Harriet Austin, que deu então vazão para o traje americano ser introduzido. E Ellen White então de fato defendeu no sanatório da igreja, na clínica da igreja, deveria haver também um vestuário para os pacientes que desse maior liberdade e tudo mais, mas sem aqueles excessos que o Dr. Jackson, a doutora Harriet Austin tinham adotado no Nosso Lar da Colina. E nem todas as festas estavam corretos também. Ellen White fala dos métodos dele, por exemplo, de ficar numa certa ociosidade e ficar jogando xadrez, damas, e ela considerou inapropriado esse tipo de método. E antes de finalizarmos essa parte, queria destacar ainda que no Manuscript Releases, volume 5, página 380,
Então, Ellen White nos fala sobre o seguinte, olha o que ela diz: nunca imitaremos senhorita doutora Austin ou senhora doutora York, se vestem muito como homens. Então aqui mais uma recomendação contra isso que estava surgindo diante dos seus olhos naquela época, e uma das doutoras aqui é justamente aqui que comentamos, a Harriet Austin. Importante vermos que Ellen White ela fala até sobre a moda, então, de repente, ela ficar mais semelhante ao correto. Ela vislumbra isso na virada do século XIX, que começam as coisas ficarem mais favoráveis para o povo de Deus, onde a moda não estava tão distante daquele desígnio de Deus. E ela diz que não havia nenhum problema, então, de estar em conformidade, porque não é conformidade com a moda que estava se aproximando da norma de Deus. E é interessante ver as mudanças que estavam ocorrendo, uma vez que no jornal New York Independent, de 23 de outubro de 1913, olha o que é relatado no jornal. No vestido, uma peça agora em voga, o peso está carregado nos ombros, reduzindo o peso e reduzindo o peso. Comprimento e número de saias dos quadris estão aliviados. A saia não mais arrasta no chão. Então, Ellen White foi uma grande defensora em sua época deste vestido, uma peça só, que era suspenso dos ombros, diferente do vestuário dispendioso que falamos lá, que justamente havia muito peso nos quadris das mulheres e era um numeroso conjunto de saias, então, pesando então metros de tecido enrolado e feito várias camadas que criavam peso nos quadris das mulheres. E aqui então, por isso que o jornal fala dos quadris aliviados, né? Agora o peso reduzido e agora apenas um vestuário, uma peça só, pesando sobre os ombros levemente. Então, a saia também não estava mais arrastando no chão, já não era mais moda isso. As mulheres que por razões de consciência recusavam-se a apertar suas cinturas e em consequência sofriam o desprezo de seu sexo, agora se encontram do lado da moda. Então é necessário, claro, aqui nem destacamos tanto na lição este aspecto, uma vez que já muitas vezes não é tanto o problema de nossa época. Infelizmente há mesmo em nossa época aqueles que buscam certos métodos que parecem mais tortura do que outra coisa. E no século XIX era algo que proliferava em toda a sociedade da época, o uso dos espartilhos, barbatanas, uma série de coisas, e vemos aqui falando que já não havia mais esse problema e não tinham, as mulheres que não adotavam isso não sofriam mais o desprezo de seu sexo, ou seja, das mulheres que ocasionavam essa dificuldade naquela época. O texto continua. Diz aqui o jornal: uma cintura de 32 polegadas, 80 centímetros, é considerado permissível, sendo que antigamente uma cintura de 22, ou seja, 55 centímetros, era considerada apropriada. Uma mulher vestida à moda de hoje pode curvar-se para pegar um alfinete a seus pés. Aquela mulher do passado não podia, naquele vestuário dispendioso, então se curvar e pegar um alfinete aos seus pés. Aqui então, olha que mudança, né? O que era considerado permissível, uma cintura de 55 centímetros, foi para 80 centímetros. Então os absurdos daquela época melhoraram nessa virada do século em alguns aspectos e ajudaram então
a não haver tanta dificuldade. Vamos agora para a 7ª pergunta. Quando há infidelidade na reforma de saúde e do vestuário, que lei se transgride? Então vamos ler 2 Coríntios 5,15, que diz: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivemos mais para nós mesmos, mas em gratidão a Cristo que morreu por nós. Primeiro texto, Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 70, declara: Tão pecado é violar as leis de nosso ser como quebrar um dos 10 mandamentos, pois não podemos, num caso como no outro, deixar de quebrantar a lei de Deus. E no Conselho sobre Regime Alimentar, página 49, diz: Aqueles que, tendo tido luz sobre a questão de comer e vestir-se com simplicidade, em obediência às leis morais, ainda que em obediência a leis morais e físicas, ainda deixam a luz que lhes indica o dever, fugirão ao seu dever em outras coisas. Por fugirem à cruz que deviam assumir, a fim de estar em harmonia com a lei natural, maculam a consciência e, para evitar descrédito, violarão os 10 mandamentos. Há da parte de alguns decidida indisposição em suportar a cruz, desprezando a afronta. Então aqui fica muito claro que sim, se transgride a lei de Deus, as leis naturais do nosso ser, uma vez que há infidelidade na reforma de saúde, do vestuário, alimentar e tudo mais. Vamos agora para a 8ª pergunta. De que modo é possível nossas igrejas ficarem desmoralizadas e o que não deve entrar na nova vida? Por que o orgulho no vestuário não deve ser tolerado pela igreja? Isaías, então, vamos ao capítulo 3, há uma reprovação dura para as filhas de Sião, que há uma aplicação para os nossos dias. Isaías 3, 16 até o 24, diz assim: Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham saltitando, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes, os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas e os cintos e as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis, as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos e os xales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Então aqui uma sentença contra essas que tinham conhecimento da verdade, tinham então todo esse entendimento, como vimos lá na 6ª pergunta em relação a se a Bíblia aprova o uso de joias. Vemos que de fato toda vez que o povo de Israel se envolveu com as joias, envolveu-se também justamente com a idolatria. Uma coisa está ligada à outra, visto que a adoração a Deus, ao Deus de Israel, não envolvia nenhum amuleto, nenhuma corrente, nada que envolvesse então uma forma de expressar a sua religião de modo algum, mas isso era uma semelhança com as nações vizinhas. E aqui a atitude também dessas filhas de Sião era uma atitude
então de pessoas indecentes, que olhares impudentes, ou seja, não púdicos, não decentes, então, que envolviam essa sensualidade que elas estavam apresentando já, esse orgulho no coração. Vamos agora a Mateus capítulo 3, os versos 8 a 10, que dizem a respeito então da mensagem de João Batista. Mateus 3, verso 8 e 10. 8 a 10. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Importante então esse texto, muito claro, e vamos ver o que é dito nos textos a seguir. O primeiro, mensagem aos jovens, página 354 da Review and Herald, 6 de dezembro de 1881. Diz assim: uma após outra se têm erguido as diferentes denominações e, abandonando a simplicidade, perderam em grande medida seu primitivo poder. Então, sempre perdendo aquela piedade vital, uma vez que é abandonada a simplicidade. Na história da igreja se revela isso. Quarto testemunho para a igreja, página 648, diz: há sobre nós como povo um terrível pecado, termos permitido que os membros de nossas igrejas se vistam de maneira incoerente com sua fé. Precisamos erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que façamos isso, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. E também no volume 6, na página 95, diz: os candidatos ao batismo não têm sido tão cuidadosamente examinados em relação ao seu discipulado quanto deviam ser. E na página 96, um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário, assunto que deve ser cuidadosamente considerado da parte dos recém-conversos. Revelam vaidade no tocante à roupa, acariciam orgulho de coração. A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral, não deve ser introduzida na nova vida. Na maioria dos casos, a submissão às reivindicações do Evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. Então vemos aqui, já em 1881, Ellen White reprova a igreja, mostra que haveria então desmoralização das igrejas se não fosse corrigido o vestuário impróprio. Isso então já estava ocorrendo em sua época e não podemos dizer que não avançou, porque avançou e demais no adventismo, de modo que hoje estamos nesses esforços em retomar então o ideal divino. Vemos aqui os candidatos ao batismo, que devem ser cuidadosamente preparados. Não é de qualquer maneira colocar as pessoas nessa nova vida como não houvesse exigências por parte do Evangelho. E um dos pontos que normalmente aqui ela coloca, e isso é um fato até hoje, a pessoa terá que fazer uma mudança decisiva é na parte do vestuário, que causará inclusive ridicularização, desprezo por parte de familiares, amigos e tudo mais, que não compartilham da mesma fé. Aqui diz que manter então a mesma atitude nesse assunto é idolatria e enfermidade moral. No Testemunho para a Igreja, volume 1, página 135, 136, fala dessa parte em relação à disciplina e exclusão da igreja, se isso cabe, né?
Diz assim: aqueles que professam ter sido lavados no sangue de Jesus por eles derramado, vestem-se com ostentação e enfeitam seu pobre corpo mortal e ainda ousam dizer que são seguidores do santo, abnegado e humilde modelo. Que todos pudessem ver como Deus observa essa questão e a revelou a mim. Ao contemplá-la, foi-me muito difícil de suportar e de resistir à angústia de coração que experimentei. Vi que o machado precisa ser posto à raiz. Esse tipo de orgulho não deveria ser tolerado na igreja. Deus terá um povo separado e diferente do mundo. Se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não subjugá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Esse é filho do mundo e das trevas. E no Testemunho para Ministros, página 128, diz: se não sentem a responsabilidade de mudar seu procedimento, não devem ser conservados como membros da igreja. O Senhor deseja que os que compõem a sua igreja sejam mordomos fiéis e verdadeiros da graça de Cristo. Então, havendo persistir dessa atitude de não aceitar então as reprovações que a igreja apresentar de acordo com a Bíblia e o Espírito de profecia nesse assunto, na modéstia, na decência, no aspecto da saúde, no aspecto então até mesmo na questão que envolve todos os outros aspectos que nós falamos que já no Adventismo de modo geral já melhor entendida a questão do uso de joias e tudo mais. Tudo isso envolve então um abandono para o início de uma nova vida. Vamos agora para a 9ª pergunta. Em que setor da vida exige-se máxima fidelidade e o que é requerido dos pais? Deuteronômio, então, vai nos dar uma orientação muito bela. Deuteronômio 6, o verso 6 também, e também o 7. Diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Conselhos para pais, professores e estudantes diz que na página 162, nem a escola de igreja, tampouco a escola superior proporcionam, como faz o lar, as oportunidades de firmar o edifício do caráter de uma criança sobre o fundamento apropriado. E na orientação à criança, página 169, eis vossa obra, pais, desenvolver o caráter de vossos filhos em harmonia com os preceitos da palavra de Deus. Essa obra deve vir primeiro, pois nela estão envolvidos interesses eternos. A formação do caráter de vossos filhos é de maior importância que o cultivo de vossas fazendas, mais essencial que a construção de casas para morar e a realização de qualquer espécie de negócio ou indústria. Então aqui Ellen White deixa bem claro a necessidade de fidelidade por parte dos pais em benefício dos filhos. Nos primeiros anos, então, desenvolverem um caráter que os ajudarão a alcançar o céu. De modo que essa responsabilidade seríssima é requerida dos pais e não é terceirizada à igreja, à escola, a ninguém. Mas sim, eles devem exigir as normas da palavra de Deus no lar. Pergunta 10. Qual é o único meio de capacitar-se para educar? Temos um texto em Gênesis 18, verso 19. Falando sobre Abraão. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo,
para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, Abraão deu esse belo exemplo, né? E na orientação à criança, na página 172, vamos tratar mais. Pensamos que somos capazes de moldar nossa vida e caráter para entrar pelos portais da glória? Não o podemos fazer. Dependemos cada momento de que o Espírito de Deus opere em nós e em nossos filhos. Se os pais quiserem ver um estado de coisas diferente na família, consagrem-se eles inteiramente a Deus, e o Senhor lhes mostrará meios e maneiras pelos quais possa operar uma transformação em sua casa. Então Deus dá essa promessa a todos os pais, mesmo aqueles que começaram mal na educação dos seus filhos e agora querem mudar a situação, devem ir até Deus, implorar então, suplicar a misericórdia de Deus, e Ele mostrará então a maneira de efetuar essa transformação e ordenar a casa bem, assim como Abraão procurou fazer. Pergunta 11. Que outro setor requer-se também fidelidade? Aqui temos agora Salmos 122 e o verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa era a alegria do salmista Davi, né? De ir sempre estar presente na casa de Deus e comungando então e meditando também em sua palavra. Lucas capítulo 4, verso 16 nos dá um outro exemplo máximo a nós, né? Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus então no seu hábito, no seu costume, né? Aqui então temos um texto maravilhoso, Testemunhos para a Igreja, volume 6, 360, 361, que diz assim: Cristo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Sempre que houver 2 ou 3 crentes na mesma localidade, deverão eles reunir-se no sábado para reclamar as promessas do Senhor. O pequeno grupo reunido para adorar a Deus no seu santo dia tem direito a reclamar as bênçãos de Jeová e pode estar certo de que o Senhor Jesus será honroso visitante em suas reuniões. Todo verdadeiro adorador de Deus que santifica o sábado do Senhor deverá reclamar para si a promessa, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 13. A pregação nas reuniões de sábado em geral deve ser breve, dando-se oportunidade aos que amam a Deus para exprimir sua gratidão e adoração. Se a igreja estiver sem pastor, alguém deve ser designado para dirigir a reunião, mas não é necessário que essa pessoa faça longo sermão e tome a maior parte do tempo destinado ao culto. Um resumido estudo bíblico, seja interessante, será às vezes de maior proveito do que um sermão. O estudo bíblico poderá ser rematado com uma reunião de orações ou testemunhos. Que ela dá várias orientações práticas, claro que aqui haveria um outro aspecto a ser considerado, que é a própria colocação da escola sabatina também no sábado. Aqui vemos a necessidade, se há na mesma localidade 2 ou 3 crentes, eles devem se esforçar para se reunirem, não devem ficarem isolados em suas casas, devem se reunir, reclamar as bênçãos, e diz que o Senhor Jesus será honroso visitante em suas reuniões, por mais simples que seja, por menor que seja esta reunião. Deve haver uma brevidade nos sermões, não deve ser extenso, deve haver a participação de outras pessoas. O pastor não deve monopolizar o tempo todo. E também vemos aqui, muitas vezes, um estudo bíblico mais útil, vai educar, instruir de maneira
melhor o seu povo do que muitas vezes um mero sermão expositivo, que vai trazer aí aplicações práticas, recomendações, mas muitas vezes o povo de Deus necessita de uma fundamentação maior em alguma doutrina, algum fundamento bíblico, então, que ainda não estão bem firmados. E vamos para a última pergunta. A pergunta 12 diz: este privilégio de nos reunirmos deve ser apenas nos sábados? Olha que pergunta interessante, né? Hebreus 10, verso 25 diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então aqui, não devemos seguir o costume de alguns, deixando a mútua congregação. Caminha Cristo, na página 97, na página 101, nos declaram o seguinte: há necessidade e diligência na oração, que coisa alguma dela vos detenha. Fazei todos os esforços para conservar aberta a comunhão entre Jesus e vossa própria alma. Procurai toda oportunidade para ires aonde se costuma fazer oração. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de oração, fiéis a seu dever e atentos e ansiosos por colher todos os benefícios que possam lograr. Aproveitarão todas as oportunidades de colocar-se onde possam receber raios de luz do céu. É para nosso prejuízo que nos privamos do privilégio de nos reunir uns com os outros para nos fortalecer e animar mutuamente ao serviço do Senhor. As verdades de sua palavra perdem seu vigor e importância para o nosso espírito. O coração deixa de ser iluminado e comovido por sua santificadora influência e declinamos na espiritualidade. Perdemos muito em nossas relações como cristãos devido à falta de simpatia de uns para com os outros. Textos lindos, maravilhosos que nós encontramos aqui. Diz que devemos procurar as oportunidades de reuniões de oração, não devemos faltar a elas. Já é proverbial dizer então a diferença daqueles que estão nas reuniões de sábado e aqueles que estão nas reuniões de domingo, de quarta, de terça-feira. Claro que pode haver algum imprevisto durante a semana, alguma coisa que impossibilite a presença da pessoa na terça, na quarta, no dia de reunião de oração. No entanto, muitas vezes então não é priorizado isso, e então o número é mais reduzido daqueles que se apresentam na casa de Deus neste dia. Também aos domingos, muitas vezes o número é mais reduzido que aos sábados, e não deveria ser assim. Devemos então estar atentos a tudo isso. E vemos aqui ainda que é para nosso próprio prejuízo que nos privamos desse privilégio de nos reunir uns com os outros para nos fortalecer e animar mutuamente. E aí então, à medida que há esse distanciamento, diz que as verdades de sua palavra perdem seu vigor e importância para o nosso espírito. Que não seja essa a nossa experiência. Devemos sempre estar atentos àquilo que somente Deus saberá e manter a fidelidade, mesmo que diante dos homens nada contra nós ocorrerá. O importante é sabermos que temos um Deus que está olhando para nós. Possamos manter a comunhão com Ele e a fidelidade para com Ele a cada momento em nossas vidas. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições.
Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.